Eu vou partir pra um mundo bom, sem brigas, guerras, desolações. A vida é um dom que cultivaremos em paz, e o amor será nosso lema. Vou lutar, trabalhar, reparar o mal que fiz em épocas longínquas, de um passado que ficou pra trás. Nada mais vai frear a vontade de alterar os rumos dessa estrada, conduzir-nos todos ao amor, e a paz será nosso lema. A vida é bem melhor quando olhamos pra dentro de nossos corações, trazendo o perdão e a esperança, compreensão será nosso lema. Trabalhar, reparar o mal que fiz em épocas longínquas, de passado que ficou pra trás. Nada mais vai frear a vontade de alterar os rumos dessa estrada, conduzir-nos todos ao amor. Vou lutar, trabalhar, reparar o mal que fiz em épocas longínquas, de um passado que ficou pra trás. Nada mais vai frear a vontade de alterar os rumos dessa estrada, conduzir-nos todos ao amor, e a paz será nosso lema. Será nosso lema. A paz será nosso lema. E diante do outro que me incomoda, sou chamada de um jeito diferente. Apesar da vontade de ficar distante, ou então de ferir como quem se defende. É preciso mostrar a outra face e acabar com o disfarce de todo sofrer. Pois no amargo das dores, há atos que imploram socorro de quem já consegue entender. Acolhe com mãos de carinho, mesmo com risco da incompreensão. Educar o próprio sentimento, percebe a real intenção. Acolhe quem grita pro mundo a dor de
apesar da vontade de ficar distante, ou então de ferir como quem se defende. É preciso notar que a outra face é bem mais que disfarce, bem mais que sofrer. E se as dores do outro refletem aquilo que faço, que fiz ou deixei de fazer. Tua verdade era a verdade do mundo, mas a verdade do mundo não satisfaz. A tua dor era um pesar tão profundo que dentro de ti não cabia mais. Pega teu arado e prossegue sorrindo a tua tarefa. Ama, trabalha, semeia e espera. Nessa estrada somente quem dá mais do que recebe dá o testemunho de quem nunca esquece. Andai como os filhos da luz, tua missão é iluminar. Vós sois todos filhos da luz, espalhai tua luz em todo lugar. Hoje tua estrada é adornada de flores, segues teu rumo sem olhar para trás, pois descobriste a alegria que existe em espalhar tua luz em sopros de paz. Pega teu arado e prossegue sorrindo a tua tarefa. Ama, trabalha, semeia, espera. Nessa estrada somente quem dá mais do que recebe dá o testemunho de quem nunca esquece. Andai como os filhos da luz, tua missão é iluminar. Vós sois todos filhos da luz, espalhai tua luz em todo lugar. Andai como os filhos da luz, tua missão é iluminar. Vós sois todos filhos da luz, espalhai tua luz em todo lugar. Tudo é novo pra mim. Meu coração
Olá, boa tarde, amigos, companheiros queridos. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à nossa reunião pública desta semana, onde nós teremos as nossas queridas companheiras, trabalhadoras da nossa casa, no Livro dos Espíritos, no capítulo 12 da Perfeição Moral, continuação, questão 919, quem vai nos falar será nossa companheira Michele. E teremos também a nossa companheira Sandra, que vai nos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, Estranha Moral, o item 7 e 8. Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Fiquem conosco, sintam-se já agraciados por essas vibrações maravilhosas que nos confortam, que nos alimentam o espírito com tantas reflexões que teremos hoje também. Estejam conosco e que Deus abençoe a todos vocês. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 14. Em ti mesmo. Tens fé? Tem-na em ti mesmo, diante de Deus. Está na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 22. No mecanismo das realizações diárias, não é possível esquecer a criatura aquela expressão de confiança em si mesma e que deve manter na esfera das obrigações que tem de cumprir à face de Deus. Os que vivem na certeza das promessas divinas são os que guardam a fé no poder relativo que lhes foi confiado e, aumentando-o pelo próprio esforço, prosseguem nas edificações definitivas com vistas à eternidade. Os que, no entanto, permanecem desalentados quanto às suas possibilidades, esperando em promessas humanas, dão a ideia de fragmentos de cortiça, sem finalidade própria, ao sabor das águas, sem roteiro e sem ancoradouro. Naturalmente, ninguém poderá viver na terra sem confiar em alguém de seu círculo mais próximo. Mas a afeição, o laço amigo, o calor das dedicações elevadas não podem excluir a confiança em si mesmo diante do Criador. Na esfera de cada criatura, Deus pode tudo. Não dispensa, porém, a cooperação, a vontade e a confiança do filho para realizar. Um pai que fizesse, mecanicamente, o quadro de felicidades dos seus descendentes, exterminaria em cada um as faculdades mais brilhantes. Por que te manterás indeciso se o Senhor te conferiu este ou aquele trabalho justo? Faze-o retamente, porque se Deus tem confiança em ti para alguma coisa, deves confiar em ti mesmo diante dele. Boa tarde a todos. Elevemos nossos pensamentos a Deus, agradecendo por nos trazer paz, amor e serenidade. Que estejamos num só pensamento, que nesse momento nos envolva com as melhores vibrações. A Jesus, nosso Mestre querido, que com certeza está envolvendo
os nossos corações. Agradecendo a essa espiritualidade amiga dessa casa de amor. Continue nos amparando e dando toda a sustentação e nos auxiliando para que não percamos essa oportunidade, que com certeza esses estudos que aqui vão ser trazidos serão de grande importância para as nossas reflexões. Esses ensinamentos que tanto nos fornecem grandes orientações e direcionamento para o nosso caminhar. Nos ilumine e nos dê ânimo para prosseguirmos. Necessitamos de sua misericórdia. Somos falhos, teimosos e ainda rebeldes. Que possamos aproveitar e, num esforço maior, nos permitir, nos deixar envolver por bênçãos que chegam até nós no processo de amor e caridade. Obrigada. Que façamos a nossa parte, vigiando os nossos pensamentos, ações e atitudes, para que percebamos em nós os benefícios necessários para a nossa melhora. Pedimos emanações dessas vibrações de amor para toda a humanidade. Ampare todos que estejam em sofrimento e dificuldades nesse momento tão difícil que passa o nosso planeta. Agradecidos por mais essa oportunidade, pedimos para iniciarmos a reunião pública da tarde de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus. Dando continuidade do estudo do Livro dos Espíritos, no capítulo 12, Perfeição Moral, conhecimento de si mesmo, na questão 919. Vamos então à questão 919. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? A resposta do Espírito. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Uma resposta simples, objetiva e bem esclarecedora. Se eu me conheço, eu vou realmente saber como vou resolver uma situação, no caso, essa situação, para que eu possa me melhorar, e me afastar desse arrastamento do mal, Muito Sócrates falava isso, Conhece a ti mesmo. Mas aí Kardec queria saber mais, Então, na pergunta 919, ele pergunta: concebemos toda a sabedoria desse ensinamento, mas a dificuldade está precisamente em conhecer-se a si mesmo. Qual é o meio de conseguir isso? Aí Santo Agostinho nos responde: fazei o que eu fazia quando estava na terra. No fim do dia, interrogava minha consciência. Passava em revista o que havia feito e me perguntava se não havia faltado com o dever, se ninguém tinha do que se queixar de mim. Foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia reformado em mim. Aquele que, a cada noite, se lembrasse de todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bom ou de mal, orando a Deus e ao seu anjo de guarda para esclarecê-lo, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque acreditai em mim, Deus o assistiria. Interrogai-vos sobre essas questões e perguntai o que fizeste e com que objetivo agistes em determinada circunstância.
se fizeste qualquer coisa que censurareis em outras pessoas, se fizeste uma ação que não ousareis confessar, perguntai-vos ainda isso: se agradasse a Deus me chamar nesse momento, teria eu, ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, o que temer diante de alguém? Examinai o que podeis ter feito contra Deus, depois contra vosso próximo e, por fim, contra vós mesmos. As respostas serão um repouso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que é preciso curar. Vamos interromper aqui a resposta, porque ela é grande, né? Então, vamos primeiro analisar esse trechinho aqui, esse parágrafo, né? Então, como diz a resposta, né, que Santo Agostinho dá a Kardec, né? Fazei o que eu fazia quando estava na Terra. Quer dizer, ele interrogava a sua própria consciência para que ele pudesse analisar como ele procedeu diante das pessoas que naquele dia ele teve contato, né? Ele conviveu, né? Na sua rotina, né? Das suas tarefas do seu dia a dia. Ele tinha aquela preocupação de saber se por acaso ele ofendeu, ele magoou, entristeceu alguém com as suas palavras, com os seus pensamentos, né? Com julgamentos, né? Então, é fundamental o que ele está nos mostrando. Chegar no final do dia e fazer esse questionamento. Perguntando, então, à nossa consciência sobre aquilo que nós temos feito e pensado sobre as nossas atitudes, nossos pensamentos, na nossa conduta durante o dia. E à noite, então, né, que possamos fazer esses questionamentos à nossa consciência, porque naturalmente ela vai responder, né? A nossa mente vai nos trazer as respostas, né? Então, vamos ter então condições de saber se nós agimos corretamente ou se ainda há algo que nós precisamos trabalhar em nós para que possamos, né, nos melhorar, né? Nos melhorar. Então, vamos então querer nos conhecer para que possamos então sim, com o tempo, né, ter, né, a frequência de melhores atitudes, melhores pensamentos, né, melhores palavras com as pessoas, né? Então é preciso esse questionamento da nossa consciência e como ele fala também aqui, né? Oramos a Deus e ao nosso anjo de guarda, porque ele vai nos esclarecer, quer dizer, vai nos ajudar, nos fortalecer para que sejamos francos conosco mesmo, né? Porque ao saber que a gente realmente tomou atitude que eu não gostaria que eles também tomassem para comigo, então é importante isso. Então, se eu vou me sentir tão magoada com o que eu falei, então eu magoei aquela pessoa. Então, para que eu possa me policiar, né? E como ele fala também aqui mais adiante, né? E se Deus, né, me chamar nesse momento, né, ao entrar no mundo dos espíritos, que nada é oculto, o que temer diante de alguém? Então, como eu vou chegar lá? Né? Eu realmente já estou preparado para enfrentar, né, a verdade? Né? Se eu realmente estou me preparando para o meu desencarne? Então, aqui a minha passagem aqui é para me corrigir, é para me melhorar. Né? Não é que eu vim buscar esse progresso, então que eu possa, então, através desse ensinamento de Santo Agostinho, fazer essa revisão e começar a me corrigir, né? Para mim não magoar tantas pessoas com coisas que para a gente, às vezes, a gente acha que é uma coisa tão simples, tão boba, mas estamos sim, às vezes, magoando as pessoas. E como ele fala, né? Examinai o que podeis ter feito contra Deus. Que quando eu magoo, quando eu ofendo uma pessoa, eu estou indo contra a lei de Deus. Né? Então, eu estou me afastando de Deus. Né? E depois contra o vosso próximo, quer dizer, olha só, estou agredindo uma outra pessoa. Né? Eu gostaria que fizesse isso comigo. Então, que eu possa então corrigir isso através desse ensinamento de Santo Agostinho. Que eu possa, à noite, fazer esse repassar do meu dia
e ver aquilo que eu fiz realmente, né, se foi correto ou se não foi, para que eu possa, né, ter a minha consciência tranquila, que estou buscando esse melhoramento das minhas atitudes, dos meus pensamentos, do que eu estou falando para aquele que segue comigo esse caminho terreno, né? Então vamos então adiante na continuidade da resposta de Santo Agostinho. Dando continuidade então à resposta de Santo Agostinho. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. Mas direis como proceder a esse julgamento? Não se tem ilusão de amor próprio que ameniza as faltas e as desculpa? O avaro acredita ser simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso acredita somente ter dignidade. Isso não deixa de ser verdade, mas tendes um meio de controle que não pode vos enganar. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, perguntai-vos como a qualificaríeis se fosse feita por outra pessoa. Se a se censurais nos outros, não poderá ser mais legítima em vós, porque Deus não tem duas medidas para a justiça. Procurai, assim, saber o que os outros pensam, e não negligencieis a opinião dos opositores, porque estes não têm nenhum interesse em dissimular a verdade, e muitas vezes Deus os coloca ao vosso lado como um espelho, para vos advertir com mais franqueza do que faria um amigo. Que aquele que tem a vontade séria de se melhorar, sonde sua consciência, a fim de arrancar de si as más tendências, como arranca as más ervas de seu jardim. Que faça o balanço de sua jornada moral, como o mercador faz a de suas perdas e lucros, e eu vos asseguro que isso resultará em seu benefício. Se puder dizer a si mesmo que seu dia foi bom, pode dormir em paz e esperar sem temor o despertar na outra vida. Vamos fazer então, né, uma análise também, né, desse trechinho da continuidade da resposta de Santo Agostinho. Então ele fala logo ali, né, no início, né, o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. Então, realmente, eu preciso então me conhecer para que eu possa então começar a fazer, a buscar esse meu melhoramento. Então, mas como ele fala assim, ó, mas direi como proceder esse julgamento? Então, como é que eu vou fazer esse julgamento? Sendo honesto comigo mesmo, me realmente botando na transparência e não tendo vergonha daquilo que eu vou realmente me transparecer para mim mesmo, né? Como ele fala de não ter a ilusão do amor próprio, que ameniza as faltas e a desculpa, quer dizer, não passar a mão por cima da minha cabeça dos meus defeitos, dos meus erros, dos meus equívocos. Me mostrar realmente como eu sou. E não como ele dá aqui até o exemplo do avaro que acredita ser simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso acredita somente ter dignidade, quer dizer, não me esconder, né? Através dessa ilusão que eu sou uma pessoa boa, que eu sou uma pessoa que faz só a coisa certa. Não, é me mostrar realmente quem eu sou. Então, como ele fala também aqui, ó, quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, perguntai-vos como a qualificarias se fosse feita por outra pessoa. Quer dizer, uma atitude minha, vamos supor que uma pessoa faça igualzinho que eu fiz. Aí na hora que eu for julgar, é que eu vou ver. Eu não quero ser julgada, não quero ser condenada, né? Acho que aquilo é uma coisa simples, o que eu fiz. Mas quando eu vejo uma pessoa fazendo a mesma coisa, aí qual vai ser meu julgamento? Aí que sim, que vou me mostrar para mim realmente quem eu sou. O que eu estou fazendo de certo, o que eu estou fazendo de errado, né? Então aí sim que eu vou
questionar então, né, a minha consciência. E que ele fala aqui também, né? É porque Deus não tem duas medidas para a justiça. Eu não posso me julgar de uma maneira e julgar o outro de outra maneira. A justiça só tem um peso, né? Então, e outra coisa também que ele fala aqui, que ele também dá como dica, né? Saber o que os outros pensam e não negligencieis a opinião dos opositores, quer dizer, daqueles que a gente acha que são nossos inimigos, né? Porque se a gente for procurar a opinião de familiares e amigos, eles sempre vão também amenizar as coisas para nós, né? Eu nunca digo a verdade para não nos magoar, enquanto aquele que a gente acha que é nosso inimigo, ele vai nos falar a verdade. Então, que a gente não deixe de ouvi-los, porque eles vão nos falar a verdade, né? Vão ser franco com a gente. Então, isso também é muito importante, que vai apontar os meus defeitos, os meus erros, os meus equívocos, né? E que ele fala aqui, né, que faça, né, o balanço então de sua jornada moral, como o mercador faz de suas perdas e lucros. E eu vos asseguro que isso resultará em seu benefício, quer dizer, porque aí eu vou me conhecer, vai me mostrar como eu sou equivocada nas coisas que eu penso, nas coisas que eu falo, naquilo que eu acredito, né? Então, como uma verdade, né? E não é. Eu ainda cometo muitos erros, né? Preciso realmente me lapidar, né? Então, o que Santo Agostinho está nos propondo é realmente ao certo, para que eu possa, então, começar a me policiar e ter atitudes diferentes, né? Então, como ele fala, se puder dizer a si mesmo que seu dia foi bom, pode dormir em paz e esperar, sem temor, o despertar na outra vida. Quer dizer, se eu desencarnar, eu vou estar consciente que eu tomei atitudes corretas, enquanto aqui eu passei pela vida terrena, né? Então, é isso que eu tirei desse pedaço aí. Então, vamos continuar, então, com a resposta de Santo Agostinho. Vamos dar, então, a finalização da resposta de Santo Agostinho. Submetei à análise questões claras e precisas, e não temeis multiplicá-las. Pode-se muito bem dedicar alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias visando ajuntar o que vos dê repouso na velhice? Esse repouso não é objeto de todos os vossos desejos, o objetivo que vos faz suportar fadigas e privações momentâneas? Pois bem, o que é esse repouso de alguns dias, perturbado pelas enfermidades do corpo, ao lado daquele que espera o homem de bem? Não vale a pena fazer algum esforço? Sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro incerto. Portanto, eis aí, precisamente, o pensamento de que estamos encarregados de destruir em vós, porque desejamos que compreendais esse futuro de maneira que não possa deixar nenhuma dúvida na vossa alma. Eis porque chamamos inicialmente vossa atenção para os fenômenos que impressionavam os vossos sentidos, e depois vos demos as instruções que cada um está encarregado de divulgar, pois com esse objetivo que editamos o Livro dos Espíritos, Santo Agostinho. Então essa é a resposta, né? A finalização da sua resposta, e fecha, né, realmente com chave de ouro. Quando ele fala ali, né, submeter à análise questões claras e precisas, e não temeis multiplicá-las. Pode-se muito bem dedicar alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Quer dizer, essa felicidade não é essa daqui da vida material que ele está falando, é a felicidade do espírito, porque nós somos espíritos imortais. Então nós temos que nos preparar para a nossa vida futura, que é a vida no mundo espiritual. Né? Como ele também fala aqui, não trabalhar todos os dias visando juntar o que vos dê repouso na velhice. Quer dizer, a gente se preocupa muito, né, com a vida aqui material. Tudo bem, né, para que a gente possa chegar na nossa velhice e a gente ter uma vida com mais dignidade. Mas não esqueçamos de nos preparar para esse futuro, que é o futuro no mundo espiritual. Então, que possamos realmente trabalhar isso dentro de nós,
que é muito importante para a nossa melhora, da nossa moral, né? Então, vamos nos perguntar, questionar, né, a nossa consciência, vamos seguir o conselho de Santo Agostinho, né? Esses espíritos vieram para nos esclarecer, para mostrarem que, na realidade, não podemos trabalhar pelo nosso futuro, pelo nosso amanhã. Só não é o futuro não é incerto. Ele depende só o quê? Do hoje, daquilo que estamos fazendo nesse presente. Então, vamos nos melhorar para que o nosso amanhã seja ainda mais positivo. E que ele fala ali, né? A vossa atenção para os fenômenos que impressionavam o vosso sentido, e depois vos demos que as instruções que cada um está encarregado de divulgar, quer dizer, veio mostrar para a gente, né, que somos espíritos, né, e depois veio o livro dos espíritos, veio nos esclarecer tudo que devemos fazer para realmente nos melhorar como pessoa e como espírito, o que precisamos fazer para sermos felizes, né? Então é isso, é olhar para dentro de nós mesmos, ter essa consciência, fazer esse questionamento que Santo Agostinho nos propôs, né? Aí sim, vamos nos melhorando a cada dia, nos eliminando essas pequenas coisas que achamos que é bobagem, mas que é muito importante para que possamos realmente ter a nossa consciência tranquila e estamos tratando o nosso semelhante como gostaríamos realmente de ser tratado, com respeito, com dignidade, e não passando, né, a mão por cima e com palavras sutis, ofendendo e julgando, né, que achamos que sempre que a gente fala está certo e o que os outros fazem é que é errado. Então, que não nos enganamos, que sejamos, como Santo Agostinho falou, né, sejamos claros, honestos, na hora que a gente for nos questionar pelo que fizemos durante o nosso dia, né? Então, foi isso que eu tirei, né, dessa resposta de Santo Agostinho, muito importante, né, bons ensinamentos aqui, e que possamos carregar, então, isso para a vida, para o nosso dia a dia, né? Então, muito obrigado e fiquem em paz. Agora a nota de Kardec. Muitas faltas que cometemos passam despercebidas por nós, se de fato, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogamos mais frequentemente nossa consciência. Veremos quantas vezes falhamos sem perceber, por não examinar a natureza e a motivação de nossos atos. A forma interrogativa tem alguma coisa de mais preciso do que o ensinamento do conhece-te a ti mesmo, que frequentemente não se aplica a nós mesmos. Ela exige respostas categóricas, por um sim ou não, que não deixam alternativa. São igualmente argumentos pessoais, e pela soma das respostas pode-se calcular a soma de bem e do mal que está em nós. Então Kardec, né, ele está só confirmando, né, como ele mesmo afirma ali, né, que precisamos seguir, né, o conselho de Santo Agostinho, né, interrogarmos a nossa consciência. Porque, como ele fala ali, às vezes nós fazemos coisas que não percebemos. Às vezes é um pensamento que direcionamos para uma pessoa porque não gostamos do que ela falou. Então, às vezes a pessoa fala uma coisa e não me agrada, eu respondo, mas eu acho que o que eu falei não tem nada demais. E assim eu vou passando o meu dia, às vezes magoando, ferindo, entristecendo alguém. Então, que façamos, né, essa reflexão, para que possamos, né, no final do dia, termos a consciência do que nós estamos fazendo, que precisamos nos melhorar. Então, é muito importante que, como ele fala no final, são igualmente argumentos pessoais, e pela soma das respostas pode-se calcular a soma de bem e do mal que está em nós. Então vamos descobrir que como nós nos equivocamos, achamos que somos pessoas boas,
né? Pessoas que só tratamos pessoas bem e, no entanto, com palavras sutis, vamos ferindo e magoando o nosso semelhante. Então, que isso seja, né, uma boa reflexão para começar a nos policiar daquilo que falamos, daquilo que pensamos durante o nosso dia, né? Então, seguimos o conselho de Santo Agostinho. Fiquem em paz. Olá, boa tarde. Eu me chamo Michele e hoje vim aqui para estar dividindo com vocês o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, dando continuidade ao capítulo 23, onde fala sobre a moral estranha. E hoje nós vamos refletir juntos sobre o item 7 e 8. Deixai os mortos enterrar seus mortos. Item 7. E a outro disse Jesus: segue-me. E ele lhe disse: Senhor, permite-me que vá eu primeiro enterrar meu pai. E Jesus lhe respondeu: deixai que os mortos enterrem os seus mortos, e tu vai e anuncia o reino de Deus. Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. Bem, podemos perceber então, no item 7, que Jesus aproveita todas as circunstâncias e situações cotidianas para expressar seus ensinamentos, algumas vezes com palavras fortes, para que elas não fossem esquecidas, uma vez que ele nada escrevia. Analisadas as palavras, deixai que os mortos enterrem seus mortos, no contexto geral de todos os seus ensinamentos, Jesus mais uma vez ressaltou a importância da vida espiritual, que antecede a esta vida e que continua após a morte. Ele ressaltou a importância dos valores para o espírito eterno, que vem à Terra para desenvolver-se, para completar-se e para evoluir. Continuando então o item 8. O que podem significar estas palavras? Deixai que os mortos enterrem os seus mortos? As considerações precedentes já nos mostraram, antes de tudo, que na circunstância em que foram pronunciadas, não podiam exprimir uma censura, aquele que considerava um dever de piedade filial ir sepultar o pai, mas eles encerram um sentimento mais profundo que só um conhecimento mais completo da vida espiritual pode fazer compreender. E aí, só nesse pedacinho a gente já consegue ver que se nós pensarmos bem no ato de enterrar um morto, vamos por assim dizer, nós sabemos, hoje, na nossa condição enquanto espírita, nós sabemos que é apenas um corpo sem vida que está sendo enterrado. A alma, o ser espiritual que habita ali, não está sendo expulso do corpo quando ele perdeu sua vitalidade orgânica. O que a gente está enterrando ali é apenas um corpo sem vida, que merece consideração e respeito, como um instrumento do espírito enquanto encarnado, que cumpriu a sua tarefa e vai se decompor nos seus elementos constitutivos e irão formar outros corpos. A vida espiritual é realmente a verdadeira vida, a vida normal do espírito. Sua existência terrena é transitória e passageira, uma espécie de morte, se comparada ao esplendor e à atividade da vida espiritual. O corpo é uma vestimenta grosseira que envolve temporariamente o espírito.
verdadeira cadeia que o prende à gleba terrena, e que da qual ele se sente feliz em libertar-se. O respeito que temos pelos mortos não se refere à matéria, mas através da lembrança ao espírito ausente. É semelhante ao que temos pelos objetos que lhes pertenceram, que ele tocou em vida e que guardamos como relíquias. Era isso que aquele homem não podia compreender por si mesmo. Jesus lhe ensinou dizendo: não vos inquieteis com o corpo, mas pensai antes no espírito. Ide pregar o reino de Deus, ide dizer aos homens que a sua pátria não se concentra na terra, mas no céu, porque somente lá é que se vive a verdadeira vida. E aí nós podemos perceber então, e o amor que se dedica a alguém não é ao corpo, mas ao ser inteligente que vive nele, expressando-se, manifestando-se, agindo através dele. Assim, compreendendo, percebe-se melhor esse ensinamento do Mestre, que quis chamar a atenção para as coisas espirituais, para a vida futura, que é a verdadeira vida, porque é eterna. A existência terrena, como já bem disse no texto, ela é transitória, ela é passageira, em que o corpo ele constitui apenas uma vestimenta grosseira, nos limitando às expressões espirituais e expressando apenas as que se relacionem com as suas necessidades atuais, né? Porque muitas das vezes a gente fala muito sobre o livre-arbítrio, e hoje, estudando o Espiritismo, a gente já sabe que a gente não tem o livre-arbítrio 100%, né? Se temos 50%, já estamos no lucro. E aí, desse modo, usando como exemplo, um músico sensível à música, né, por exemplo, mas desrespeitoso, indiferente aos sofrimentos alheios, poderá reencarnar com o corpo cujo seu cérebro não lhe permitirá expressar sua capacidade musical para desenvolver sentimentos fraternos e outras habilidades. Se nessa existência ele iniciar o desenvolvimento de sentimentos nobres, poderá em uma nova reencarnação expressar sua musicalidade, uma vez que toda habilidade, todo o conhecimento adquirido jamais será perdido. O respeito que se tem pelos mortos é sempre endereçado à pessoa que aqui viveu, continuando a viver em outros planos, refazendo-se em novas experiências, num aprendizado constante, evoluindo sempre em inteligência e moralidade. Na Terra ou em outros planetas, que já bem sabemos que existe vida em outros planetas, se vive tantas vezes quantas forem necessárias, mas não será nela, no mundo material, que o espírito viverá. Quando o desenvolvimento alcançado lhe for permitido viver, ele viverá em planos mais elevados. Ele poderá viver a plenitude da vida espiritual, sem a necessidade de viver em mundos materiais, ou seja, ele não vai ter mais a necessidade de reencarnar, a não ser em missões especiais. E o que Jesus quis nos dizer, ou melhor, quis dizer àquele homem naquele momento, como diz o finalzinho do texto, era para que ele não vos inquietasse com o corpo, mas que ele pensasse antes no espírito e que ele fosse pregar o reino de Deus. E aí Jesus disse: ide dizer aos homens que a sua pátria não se encontra na terra, mas no céu, porque somente lá é que se vive a verdadeira vida. Para que possamos refletir ainda mais sobre esse tema, eu trouxe uma mensagem do livro Fonte Viva, 143, Acorda e Ajuda. Jesus
não recomendou ao aprendiz deixasse aos cadáveres o cuidado de enterrar os cadáveres, e sim conferisse aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Há, em verdade, grande diferença. O cadáver é carne sem vida, enquanto que um morto é alguém que se ausenta da vida. Há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. Transfugas da evolução cerram-se entre as paredes da própria mente, cristalizados no egoísmo ou na vaidade, negando-se a partilhar a experiência comum. Mergulham-se em sepulcros de ouro, de vício, de amargura e ilusão. Se vitimados pela tentação da riqueza, moram em túmulos de cifrões. Se derrotado pelos hábitos perniciosos, encarceram-se em grades de sombra. Se prostrados pelo desalento, dormem no pranto da bancarrota moral. E se atormentados pelas mentiras com que envolvem a si mesmo, residem sob as lápides, dificilmente permeáveis dos enganos fatais. Aprende a participar da luta coletiva. Sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias de teu irmão, e ajuda quanto possas. Não te galvanizes na esfera do próprio eu. Desperta e vive com todos, por todos e para todos, porque ninguém respira tão somente para si. Em qualquer parte do universo, somos usufrutuários do esforço e do sacrifício de milhões de existências. Cedamos algo de nós mesmos em favor dos outros, pelo muito que os outros fazem por nós. Recordemos, desse modo, o ensinamento do Cristo. Se encontrares algum cadáver, dá-lhes a bênção da sepultura na relação das tuas obras de caridade, mas, em se tratando da jornada espiritual, deixa sempre aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E quando Emmanuel nos diz para deixar os mortos, enterrar os seus mortos, ele nos faz lembrar que esse ensinamento ele tem muitas fases e que nós damos destaques, fazemos referência. E lembrando da passagem evangélica que nós estudamos aqui, o mestre conhecia a mobilidade do coração de todos que o rodeavam naquela época e naquele momento. E jamais o mestre que ensinou uma doutrina de amor proibiria um filho, um pai, uma mãe que tem amor pelos seus entes queridos de participar de um velório da pessoa amada. Naquele exato instante em que narra a passagem evangélica, Jesus, conhecendo o que se passava no coração do jovem que foi chamado, porque a lei mosaica ela determinava que o filho que não comparecesse no enterro de seu pai perderia o direito à herança. E Jesus, sabendo que o que movia aquele jovem era apenas receber a sua parte da herança, lhe fez o convite, já sabendo de antemão que ele não aceitaria, porque o que movia seu coração naquele momento era o materialismo, era o interesse, e não a verdadeira afeição pelo seu pai. Então, irmãos, fica mais essa reflexão, que não são nossos hábitos que são julgados em primeiro momento, e sim o que passa em nossos corações, e sim o que nos move, a nossa real intenção. Viver é sempre dizer aos outros que eles são importantes, que nós os amamos, porque um dia eles se vão e ficamos com a nítida impressão
de que não os amamos o suficiente. Chico Xavier. Que tenhamos todos uma boa tarde e que fiquemos todos em paz. Agora que já estamos alimentados espiritualmente com o estudo da tarde de hoje, vamos continuar nos harmonizando, fechar os nossos olhos e pensar em Jesus. Agradecer a Ele pela oportunidade que é nos dada diariamente, agradecer pelo amparo, pelo carinho e pelo amor infinito. Mas como ainda somos tão pequeninos, te peço, Pai, auxilia-nos, ajude-nos a fortalecer a nossa fé, nos dando serenidade para aceitar as coisas que ainda não podemos mudar, e coragem e discernimento para mudar as coisas que podemos, sabedoria para que saibamos a diferença, vivendo um dia de cada vez, aproveitando um momento de cada vez, aceitando as dificuldades que encontraremos em nossos caminhos, confiando, entregando, aceitando tudo o que o Senhor nos propôs. Que possamos então fazer brilhar a vossa luz e interiorizar tudo e todos os ensinamentos que tu deixaste para nós. Fazendo assim, Pai, com que consigamos colocar para fora com amor, com sabedoria e com muita humildade. Que a espiritualidade e os trabalhadores da casa de Miguel estejam também na sustentação de todo esse amparo, de todo esse acolhimento. Fiquem conosco, agora e sempre, graças a Deus, graças a Jesus.